nesse momento, se dirigir ali à parte de cima, onde serão ministrados. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia em João, capítulo 14. Nós vamos ler o texto que está em João, capítulo 14, é apenas o verso 27 hoje que nós vamos ler. Normalmente a gente lê um texto, hoje eu quero chamar a sua atenção para João, capítulo 14, verso 27. Texto conhecido de muitos. Que diz assim, João capítulo 14, verso 27, diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez a gente vai fazer a leitura e eu quero convidar você para fazer uma leitura bem forte. Vamos lá? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre esse tema, a paz que todos precisamos, que todos buscamos, que todos desejamos e almejamos. E falar sobre paz não é uma coisa que é tão simples nos dias de hoje, em que a gente ouve tanto falar em guerra. Por exemplo, Ucrânia e Rússia já estão há anos em guerra. É bomba que explode aqui, é bomba que explode lá. Israel e Palestina, e grupos como o Hamas, e é bomba que explode aqui, é bomba que explode ali. Fora as guerras civis, as mortes que acontecem em civilizações ali da África. Às vezes a gente tem a notícia de que algumas civilizações, alguns povos, têm quase que um extermínio de 30 mil pessoas, de 10 mil pessoas, num período curto de tempo. Em menos de um ano, em um determinado país, por causa de guerra, 10 mil pessoas morrem, 15 mil pessoas morrem. E a gente vai vendo essas notícias, a pergunta que a gente faz é: será que é possível ter uma vida de paz? Mas a gente não precisa ir longe. A gente começa a pensar sobre a paz no nosso país, no Brasil. Nosso povo deseja paz. A gente quer uma paz em todas as áreas da vida. Você não quer viver inseguro. Como é bom você poder dormir e deixar a sua janela aberta, quem dera a porta aberta. Os antigos contavam, não, quando a gente era criança, a gente dormia lá e ninguém trancava a porta. Não tinha essa preocupação. A gente sempre teve. E é interessante porque num calor como o de Marília, é duro ter que dormir com janela fechada. Mas insegurança. Quando a gente fala sobre paz, a gente está falando sobre fundamentos que trazem descanso para a nossa alma. A gente fala sobre uma vida que encontra, normalmente a gente fala assim, paz é ausência de guerra. Você já ouviu isso? A paz é ausência de guerra. Mas eu quero trabalhar esse tema com você hoje porque, biblicamente, a paz é muito mais do que a ausência de guerra e de confusão e de conflito. Eu posso viver em paz mesmo estando em guerras e conflitos. Eu posso viver em paz mesmo tendo que trancar a janela da minha casa. Eu posso estar em paz mesmo tendo que trancar a porta da minha casa. E é interessante porque numa sociedade em que todos nós queremos viver em paz, em que muitas pessoas fazem essa oração diariamente, como eu e você, Senhor, dá paz na minha casa, dá paz no meu trabalho, dá paz na minha família, dá paz nos meus relacionamentos, a gente precisa ouvir a voz de Deus e do próprio Cristo, que diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E é num momento como esse que a gente ouve essa voz. É num momento como esse que esse texto, ele vem aos nossos olhos.
pensando que Jesus, pouco antes de ir à cruz, ele olha para os discípulos confusos, temerosos, e ele vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou. E olhar para esses discípulos temerosos, talvez tenha muito a ver, a sensação, a circunstância que os discípulos vivem, tenha muito a ver com as circunstâncias que eu e você vivemos hoje. De inquietação. E quando a gente fala sobre paz, talvez a paz não seja o contraditório da guerra, talvez a paz seja o antônimo aí da angústia. Um coração angustiado jamais terá paz. Um coração em guerra pode ter paz. Um coração angustiado, não. Um coração preocupado, ansioso. É difícil viver em paz. E quando a gente olha para o capítulo 14 do Evangelho de João, capítulos 13 e 14, a gente vai ver que o clima de medo se estabeleceu no coração dos discípulos. Por quê? Porque eram os últimos dias de Jesus. Nós citamos aqui a ceia, e a ceia tinha acabado de ocorrer. Os discípulos estavam cansados, angustiados, preocupados. Por quê? Porque Jesus estava sinalizando que estava acabando esse tempo dele com os discípulos. Quando você olha o capítulo 13, olha que interessante, no verso 21, o texto vai dizer: tendo dito isso, Jesus perturbou-se em espírito. Por que ele se perturba? Porque as coisas não estão tão bem assim. É um final. E final você sabe como que é, a gente fica inquieto, a gente fica preocupado. Ali no verso 33 vai dizer: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco e vós me buscareis. Ou seja, Jesus está dizendo mais uma vez claramente: pessoal, a gente tem pouco tempo juntos. Está acabando. Está acabando. Sabe quando você recebe uma visita em casa e você não quer que ela vá embora? E aí você olha para o relógio e fala assim: ixi, está acabando. Ela tem que pegar um ônibus 11 horas, já é 10 horas, está acabando. Meu filho veio passar uns dias em casa. Ixi, ele já tem que sair daqui a pouco, está acabando. Está acabando. Seu filho veio passar um momento com você, está acabando. Seus pais vieram visitar a sua casa, está acabando. Sua irmã veio te ver, seu irmão veio te ver, está acabando. Ah, poxa, que pena, podia ficar mais. Porque essa sensação de que está acabando, ela às vezes ela incomoda o nosso coração. E Jesus vai deixar claro: filhinhos, ainda por um tempo eu estou com vocês, mas está acabando. E os discípulos começam a ficar preocupados. João capítulo 13, verso 38. O galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Conversa de Jesus com Pedro. Pedro, é o seguinte, está acabando. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não vai acabar tão bem quanto vocês achavam. Está acabando. E poderia terminar melhor. Mas eu tenho notícias ruins para vocês. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Judas, vai me trair. A conversa começa assim: alguém vai me trair. Aí fica aquele burburinho, né, na mesa. Quem vai trair? Quem vai trair? Alguém pergunta: sou eu que vou trair? E aí Jesus fala assim: aquele a quem eu der o pão vai trair. E todo mundo fica sabendo que é Judas. E fica aquela sensação ruim. Poxa, por que alguém vai trair se a gente está tanto tempo juntos aqui? Aconteceu tanta coisa, estamos no final da vida do mestre. Então assim, o clima não era um clima tranquilo. A ponto de Jesus dizer no capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí Jesus vai vendo que a situação vai ficando angustiante cada vez mais. O tempo vai passando e as coisas não vão ficando bem administradas. O tempo vai passando e vai ficando uma angústia cada vez maior. A ponto de Jesus dizer: olha, não se turbe o coração de vocês. Não se preocupem. Não se angustiem. Não se desestabilizem. Não percam o chão, não percam a paz. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em tudo aquilo que eu disse. E aí, você vai ter o capítulo 14, verso 18, em que Jesus vai dizer assim: olha, creiam, e eu quero lembrar vocês que eu não vou deixar vocês órfãos. E essa é uma notícia maravilhosa que a gente tem.
Jesus não deixou a gente órfão, amém? Ele está presente no nosso meio. Esse Jesus, ele vê o nosso coração atribulado, ele vê o nosso coração inquieto, ele vê o nosso coração se sentindo abandonado. Depois de tanta coisa, Jesus mudou a história desses homens, Jesus mudou a trajetória deles, Jesus mudou o propósito de vida desses homens. E agora o que vai ser de nós sem a presença dele? As perdas que a gente tem na vida, o que vai ser de nós agora sem a presença do pai? O que vai ser de nós sem a presença da mãe? O que vai ser de nós sem a presença do irmão que encabeçava as coisas, da irmã que era responsável por todo mundo e cuidava da família toda? O que vai ser de nós sem determinadas presenças? O que vai ser de nós sem o nosso emprego? Essa sensação de que a tribulação tomou conta da vida e a gente não tem para onde correr. Esse era o medo dos discípulos. E é nesse contexto, é nesse exato momento, que Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. E quero dizer mais. Parece que vocês perderam o chão. Mas nessa circunstância, nesse contexto, eu deixo-vos a minha paz. E a minha paz eu dou a cada um de vocês. E eu não dou essa paz como o mundo dá. Ela é diferente. O que Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você é: sejam cheios da minha paz. A minha paz eu derramo sobre vocês. A minha paz eu quero dar sobre cada um e derramar sobre cada um de vocês. E aí eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendo a partir desse texto, dessa fala de Jesus, desse contexto todo. E a primeira lição é justamente essa: paz não é ausência, mas paz é... Gente, vocês estão comigo? Vamos lá? Paz não é ausência, mas paz é presença. E ele deixa isso muito claro: a minha paz eu vos dou, e não é de acordo com a paz que o mundo dá. Ela é diferente. Porque na nossa concepção, na nossa consciência, a paz é ausência de guerra. Mas eu quero trazer justamente essa ideia: a paz não tem a ver com ausência, ela tem a ver com presença. Não é sobre o que não está acontecendo. Não, eu tenho paz porque faz tempo que eu não tenho um conflito em casa. Eu tenho paz porque meu marido parou de beber. Eu tenho paz porque a minha esposa parou de brigar. Eu tenho paz porque os nossos filhos se estabeleceram. Eu tenho paz porque meu filho arrumou emprego. Não é sobre isso. Porque eu tenho essas ausências de problemas. A grande questão que Jesus traz diante dos nossos olhos é que nós temos a paz porque nós temos a Cristo. Cristo é a nossa paz. Lá em Isaías, a palavra vai dizer que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Cristo a quem nós servimos é o Senhor da paz. Então a paz não tem a ver com ausência, tem a ver com presença. Essa ideia dessa ilustração, né? Do dia que os discípulos estavam no barco com Jesus. A Bíblia diz que havia uma grande tempestade no barco. E o que Jesus fazia? Dormia. Quem consegue dormir num barco no meio de uma tempestade? Só quem está com o coração em paz. Talvez alguém que seja muito cansado também, né? Tem uns irmãos cansados que dormem fácil, né? Qualquer tribulação está dormindo. A Lu dorme bem. Uma vez caiu um raio no muro de casa. É uma explosão. A gente morava em Bauru, deu um raio no muro de casa. O muro de casa rachou. Rachou. Uma explosão no meio da noite. Saí correndo no quarto para ver se os meninos estavam... Se o Vitor estava dormindo, só tinha o Vitor. E a hora que eu entrei no quarto, a Lu dormindo, em berço esplêndido. Falei: Jesus, eu queria ter esse sono aqui. Consegui descansar desse tanto. O Breno é assim? Ai, que maravilha. Te invejo, Breno. É esse descanso, que nada tira a sua paz. Você vai descansar e você descansa mesmo.
Você vai descansar e nada te atrapalha. Jesus está dormindo no barco. Uma tempestade, ela se aproxima, os discípulos começam a ficar assustados, e aí de repente eles começam a se agitar e falam assim: Senhor, dá uma olhada na gente, dá uma olhada nessa tempestade, estamos preocupados. E aí Jesus levanta e fala assim: gente, calma. E aí ele acalma a tempestade. E quando ele acalma a tempestade, tem uma lição muito linda nisso, porque Jesus tinha dito, quando eles entraram no barco, ele tinha dito: passemos para o outro lado. E tem uma questão que é muito forte, porque se Jesus disse passemos para o outro lado, a gente vai passar ou não vai? Lógico que vai. Mesmo que no caminho a gente tenha que lidar com as tempestades. Então o que está em jogo aqui é justamente isso. Não é sobre as circunstâncias, é sobre quem está com a gente. E aí, vem a frase do Sproul, que ele vai dizer: a paz de Deus não é natural, ela é sobrenatural, ela é um fruto da confiança absoluta na soberania divina. Porque se eu creio que Deus é soberano, se eu confio nesse Deus soberano, eu também consigo entender que cada circunstância, por mais que ela não seja do jeito que eu pretendia que ela fosse, que eu sonhava, que eu planejava, por mais que não seja como eu planejei, ela não está fora dos planos e do propósito e da soberania do nosso Deus. Amém, igreja? Deus continua soberano em todo o tempo. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Foi Martinho Lutero quem afirmou: mesmo que tudo ao redor esteja em tumulto, o coração pode descansar se estiver firmado em Cristo. Não é sobre onde você está e como está o ambiente ao seu redor. É sobre quem habita em você. É sobre quem move o seu coração. Na vida do hebreu, depois do judeu, a palavra shalom, ela não é apenas um sentimento, mas shalom, ela tem a ver com a presença ativa de Deus na realidade. Em Juízes, capítulo 6, verso 24, quando Deus chama Gideão, para que Gideão possa liderar um exército, Deus visita Gideão, Deus fala com Gideão, e quando Gideão percebe a presença de Deus, a grandiosidade da presença de Deus, Gideão vai declarar o seguinte: ai de mim, soberano Senhor, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. E porém, o Senhor lhe disse: paz seja com você. Os discípulos, depois que Jesus morre, começam a ver essa fala de que Jesus havia ressuscitado, mas os discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos se trancafiaram, eles se trancaram dentro de uma casa com medo. Eles estavam morrendo de medo. Porque se mataram Jesus, agora eles seriam os próximos. Então eles se trancam numa casa. Tomé está incrédulo, todo mundo fala assim: nossa, nós vimos o mestre. E Tomé fala assim: eu só acredito vendo. E aí Jesus, ele aparece dentro dessa casa. De repente, do nada, as portas estavam trancadas, as janelas trancadas. O texto diz isso. E Jesus aparece dentro da casa. E quando Jesus aparece, o que ele diz? Paz seja com vocês. O nosso Deus é o Deus que promove a paz. É o nosso Deus, é o Deus que derrama paz sobre as nossas vidas. E nós precisamos viver essa paz. Agostinho de Hipona, ele vai dizer: a paz do mundo é o intervalo entre duas guerras, mas para nós não. A paz do mundo não é um estado passageiro, é um estado permanente, porque Jesus oferece a sua paz em meio à previsão da cruz, da traição, do medo. Ele vai dizer isso na última ceia, a hora antes da crucificação. Isso mostra que a paz de Jesus não é ausência de dor, é presença do reino mesmo em meio à dor. Não depende do que está fora, a paz de Jesus depende do que está dentro. Paz seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor visite a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar,
A paz de Cristo restaura o interior desordenado pelo medo. Porque há uma desordenação ali interna em cada um dos discípulos. E quando a gente olha para essa fala de Jesus, a gente percebe que a paz de Cristo restaura o interior desordenado pelo medo. E olha o que o texto vai dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aqui, o verbo no grego, turbel, que é o turbar, não se turbe, não se preocupe, ele é usado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para descrever o movimento das águas. Então a turbulência das águas, a agitação das águas. Jesus ele fala assim, olha, não se turbe, ele está dizendo assim, olha, não deixe que o seu coração venha se agitar. Não permita que a sua alma entre num conflito profundo. Não permita que haja dentro de você uma tempestade. Porque a gente deixa a tempestade entrar. Na maioria das vezes, nós convidamos a tempestade para entrar. Uma situação que, a princípio, ela é tranquila e passageira, de repente ela se torna uma grande tempestade dentro de nós. Porque a maioria das nossas lutas, elas não são fora. Elas não acontecem lá fora. Elas acontecem onde? É dentro. A maioria das nossas lutas acontecem dentro. E quando Jesus, ele percebe isso, ele vai dizer, não se turbe. Não deixe as águas ficarem agitadas dentro de você, porque Jesus sabe que o maior campo de guerra não é fora, mas é dentro de nós. É por isso que essa paz que ele oferece não é uma paz passageira, é uma paz presente, permanente. Olha, eu deixo-vos a minha paz, porque a minha paz é aquilo que vai direcionar a vida de vocês por todos os momentos. E é interessante, porque outra coisa que a gente precisa entender é que na tradição judaica, quando alguém deseja o shalom, que é a paz, essa pessoa está desejando o seguinte sobre o outro. Quando alguém chega, um judeu chega para o outro e fala assim, shalom, ou seja, paz, o que ele está dizendo um para o outro é que todas as dimensões da sua vida, que elas estejam em ordem. Que todas as dimensões, que todas as áreas da sua vida, elas se coloquem em ordem. Elas alcancem uma estabilidade. Que você esteja em ordem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com toda a criação. Que haja um equilíbrio na sua vida. Que você saiba lidar com todas as circunstâncias. E é justamente isso, porque a paz, ela nos dá essa condição de lidar com todas as circunstâncias da vida, sem deixar que as águas se turbem, agitem, desestabilizem. Há uma possibilidade, e é isso que eu quero dizer para você nesse momento, que há uma possibilidade de que o seu coração, hoje, diante de tudo que você está vivendo, encontre paz e equilíbrio diante das circunstâncias. É possível que diante de tudo que você está vivendo, e você está vendo as águas se agitarem, e Jesus, quando ele vê as águas agitadas, os ventos contra o barco, ele acalma a tempestade. E esse mesmo Jesus, que tem poder para acalmar uma tempestade, ele tem poder para acalmar o meu e o seu coração. Amém, igreja? Ele tem. E eu preciso compreender e acreditar nisso. Agostinho de Hipona ele vai dizer, a paz interior só é possível quando o coração repousa em quem? Em Deus. Essa paz interior que a gente tanto quer, só é possível quando o nosso coração ele repousa em Deus. Então, de repente, eu começo a trazer essa paz para a minha vida. De repente, eu começo a buscar essa paz. Porque, irmãos, preste atenção nisso. A paz é alguma coisa que eu começo a buscar para a minha vida. A paz é uma coisa que eu começo a buscar a partir da presença do próprio Cristo em mim.
Pastor, como que eu vou ter paz? É plantando paz? Não, não é só plantando paz, é buscando a Cristo. Porque quanto mais de Cristo eu tenho na minha vida, mais paz eu tenho no meu dia a dia. Qual que é o fruto do Espírito? A Bíblia vai dizer lá em Gálatas. O fruto do Espírito é o quê? Gozo, paz. Segunda característica do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é gozo, paz. Depois alegria, longanimidade, bondade, paz, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Mas quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele fala assim, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele vai frutificar, ele vai gerar alguns frutos em nós. E um dos frutos é paz. É por isso que quando uma pessoa se entrega a Cristo, é por isso que quando uma pessoa vive em Cristo, ela começa a expressar paz. Você viu fulano? Briguento, está em paz. Não falou mais nada. Não brigou com mais ninguém. Impressionou. Está todo mundo esperando ele levantar lá, brigar com todo mundo. Olha a paz que ele tem. É fruto do quê? Da presença do Espírito Santo na vida dele. Você quer ter mais paz na sua vida? Tenha mais do Espírito de Deus em você. Busque viver em paz. Busque a presença de Cristo no seu quarto. Busque a oração. Busque a meditação. E não estou falando da meditação transcendental. Eu estou falando da meditação na palavra do Senhor. O meditar na lei do Senhor de noite. Que a Bíblia mesmo nos orienta. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Porque ele será como a árvore também junto às águas. E, terceiro lugar, a paz de Cristo transforma o lar em um lugar de reconciliação e missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar onde a gente mais quer paz é a nossa casa. Não é verdade? Eu posso ter uma turbulência no trabalho, mas eu quero que a minha casa seja um ambiente de paz. Em alguns momentos não é. Em alguns momentos há uma instabilidade dentro da casa. Como que eu posso viver a paz dentro da minha casa? Que paz é essa que ela pode transformar o meu lar em um lugar de reconciliação? Por que ela também gera o fator missão? Em primeiro lugar, porque a paz que o Senhor derramou sobre mim, e se eu sou agora o filho do príncipe da paz, se o príncipe da paz habita em mim, um dos meus papéis como cristão é promover a paz. Paz e reconciliação. Então você cristão que fica criando problema em todo lugar que você vai, repensa a sua vida. Porque Deus te chamou para promover a paz. Nem sempre a gente vai promover a paz. Não estou dizendo que é 100% o tempo todo. Até porque Jesus mesmo vai dizer assim, ó, eu não vim trazer muitas vezes a paz, eu vim trazer a espada. Em alguns momentos o filho vai se apartar do pai, o pai vai se levantar contra o filho, e por causa do meu nome. Mas ele está falando de outra coisa. Ele está falando daqueles que não aceitam quem ele é. Mas no que depender de nós, nós devemos promover a paz. Então nós somos missionários, agentes da paz. É aquilo que eu posso fazer. Eu estou aqui na igreja, de repente eu começo a ver uma divisão, ao invés de eu começar a alimentar essa divisão, eu preciso alimentar a reconciliação. Porque o ministério da igreja é de reconciliação. É de reconciliar as pessoas que estão perdidas com Deus. É de lembrar as pessoas que as casas podem ser tomadas pela paz. Por quê? Porque o Deus da paz, ele entra nas casas. É aquele negócio da gente chegar no ponto de orar com as pessoas e dizer assim para elas, olha, a paz do Senhor pode inundar a sua vida, a paz do Senhor pode entrar na tua casa. Aí a pessoa diz, é impossível, você não conhece meus pais, vivem em pé de guerra desde que eu era criança. Tem gente que diz, é impossível. Já viu uma casa em guerra? Aí você fala assim, a minha. Né? Tomara que não, tomara que a tua casa esteja em paz. Mas às vezes a gente vê uma guerra.
E aí a gente vai lá e fala assim, a vida é assim mesmo, seu marido é difícil, separa. Sua mulher é difícil, separa. Mas a gente precisa lembrar do seguinte conselho. Sua casa está em guerra, sua casa está em dificuldade. Comece a buscar o Deus da paz, que o Deus da paz vai estabelecer paz na sua casa. Amém, igreja? Comece a buscar a presença de Deus, ore nas madrugadas, ore mais, comece a buscar Deus pela vida do seu filho está rebelde, seu filho não consegue falar uma palavra boa para o pai e para a mãe, o seu filho está usando o que ele não deve, a filha está saindo de casa, a filha está rebelde, a filha está revoltada. Comece a profetizar paz sobre a casa. O marido está ali revoltado, querendo sair de casa, briga todo dia, ninguém consegue conversar. Comece a profetizar paz na sua casa. Por quê? Porque o Deus da paz está conosco. E se o Deus da paz está conosco, muito melhor do que eu promover paz na minha casa, é Ele promover milagrosamente paz na sua casa. Como a história de uma mulher, eu ouvi essa história há muitos anos atrás, e uma mulher comum. E quem contava era um pastor, que era o pastor dela. E ele dizia que essa mulher todos os dias chegava em casa, ela estava num conflito muito sério com seu marido. Seu marido chegava bêbado, quebrava tudo, arrebentava a casa. Quando ele chegava bêbado e bravo, ele arrebentava a casa toda. E aí um dia, e ela sempre reclamando, e ele falava assim, olha, faz o que você quiser, mas nós vamos ficar em oração. E nós vamos buscar juntos a presença de Deus. E aí, esse pastor se comprometeu a orar com ela, e eles vivendo essa vida de oração em favor desse homem, e essa mulher, às vezes ela tomava a decisão de ir embora, de largar tudo, deixar aquele homem, aí Deus falava ao seu coração, não, fica. E chegou um momento em que essa mulher decidiu, não, eu vou embora, não tem jeito, o Senhor não está fazendo nada. E aí o Espírito Santo falou assim, profetiza paz na sua casa. E ela foi até o quarto deles e começou a orar. Ali do lado de onde ele dorme, falou assim, Senhor, se o Senhor não gerar paz aqui hoje, eu vou embora. Se esse homem chegar aqui, e se esse homem começar a quebrar tudo, eu vou embora. Eu não acredito mais nisso, eu já estou desistindo dele, então eu entrego tudo nas tuas mãos. Até que chegou a noite, no meio da madrugada, esse homem entrou. Esse homem começou a andar pela casa. Ele começou a olhar tudo de uma maneira diferente. E de repente ele entrou no quarto. A esposa estava acordada, deitada ali no canto dela, morrendo de medo do que ele ia fazer. E ele embriagado. E ele pergunta para ela, o que aconteceu em casa? Ela falou assim, por que você acha que aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, porque normalmente eu ouço vozes falando dentro da minha cabeça. E hoje eu entrei aqui, está um silêncio. Hoje eu estou me sentindo tão bem. E disse que ele deitou, dormiu. E naquela semana, foi a primeira vez que ele aceitou o convite de ir à igreja com ela. Na igreja, no culto que ele foi, ele tomou a decisão por Cristo. Ele mudou a sua vida, o seu casamento foi restaurado, porque apenas a sua mulher profetizou paz sobre a sua casa. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a gente precisa contar com o milagre de Deus. Profetiza paz no seu trabalho. Seja um agente de paz no seu trabalho. Profetiza paz na sua casa. Profetiza paz na sua família. Que o Senhor, o nosso Deus, é o Deus da paz e Ele estará presente. Amém, igreja? E, para terminar, aqui uma frase de ele é um judeu, é o Walter. Eu falo Walter, porque eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Shalom é a visão de uma sociedade onde todos têm o suficiente, onde a justiça reina e onde o medo não tem lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parece que essa frase, às vezes a pessoa olha e fala assim, não, Shalom, a paz, ela só acontece em uma sociedade onde todo mundo tem o suficiente. Aliás, essa paz, ela só se estabelece num lugar onde todo mundo sabe que aquilo que tem é o suficiente. É quando eu olho para aquilo que eu tenho, eu digo, Senhor, aquilo que eu tenho é o suficiente. Onde a justiça reina. Porque a justiça não reina de uma forma igualitária, mas ela reina pelo fato de que eu sei que o justo juiz está comigo e ele julga todas as coisas. E aí, o medo não tem lugar.
porque eu sei que o nosso Deus está conosco. E aí, para concluir, que a paz que Cristo oferece, a paz que Cristo oferece não pode ser criada, ela não pode ser comprada ou politicamente implementada. Se eu estou esperando que a política brasileira estabeleça a minha paz, eu estou perdido. E você também. Nós estamos perdidos. Porque a paz de Cristo é fruto de uma pessoa. A nossa paz tem um nome: Jesus. Jesus é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Em João capítulo 16, verso 33, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. E a paz de vocês, ela não está fundamentada num mundo em ordem, ela está fundamentada mesmo em um mundo em desordem. A paz de vocês, ela não tem a ver com a realidade externa, ela tem a ver com a realidade interna. Portanto, eu escrevo essas coisas, eu digo essas coisas, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei com vocês todos os dias. O nosso Deus está presente. E aí, João 14 e João 20, tem dois momentos distintos. João 14, antes de Jesus morrer, ele vai dizer, deixo-vos a paz. E João 20, quando Jesus ressuscita, ele vai dizer, paz seja com vocês. Que o mundo espiritual de vocês esteja em ordem. Que a vida de vocês seja plena, seja completa, seja cheia da presença de Cristo Jesus. E quero terminar dizendo justamente isso. A paz de Cristo não remove os problemas, ela remove a angústia. A paz de Cristo não nasce quando o problema acaba, mas quando Cristo se faz presente. Que a paz de Cristo inunde a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.